Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Ontem à noite, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, me colocando em oração, Deus me deu uma palavra que me alegrou muito meu coração, me ensinou muito e eu quero compartilhar com vocês. E eu quero começar esse devocional, como de vez em quando a gente começa, fazendo uma pergunta, lançando uma pergunta no ar, lançando uma pergunta para vocês. A vida que vocês estão tendo com Deus, esse relacionamento que vocês estão tendo com Deus, que vocês de repente estão começando a ter, essa vida que vocês estão tendo hoje com Deus, está frutificando? Está gerando resultado? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós nascemos para frutificar. Entenda isso. Nós nascemos para gerar frutos e bons frutos. Vida com Deus, ela gera resultado. Vida com Deus, ela gera frutos em todas as áreas. Frutos no casamento, frutos nos relacionamentos, frutos na família, frutos na vida profissional, frutos aqui dentro nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Se isso não estiver acontecendo, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Porque a culpa não é de Deus. Porque tem gente que diz, não está acontecendo nada, minha vida não está mudando, a minha forma de pensar não está mudando, eu continuo fazendo as mesmas coisas, a minha vida continua estagnada, alguma coisa está errada. Porque vida com Deus, uma vida com Deus genuína, uma vida com Deus plena, ela gera resultados, ela gera consequências, ela gera frutos. Então, de vez em quando você precisa olhar para a sua vida com Deus e ver o que está sendo gerado nela. A minha vida foi transformada. O dia que eu comecei a andar com Deus, o dia que eu comecei a entender quem é Deus, o dia que eu comecei a obedecê-lo, a minha vida foi transformada. Então, vida com Deus, ela precisa gerar resultados. Isso é o testemunho. O maior testemunho da sua vida são os frutos que são gerados na sua vida através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E eu pergunto, você mudou? A sua família está mudando? A sua vida profissional está mudando? A sua vida relacional está mudando? Pastor, não está. Então você precisa rever algumas coisas. Será que você está tendo realmente um relacionamento prático com Deus? Ou é só discurso? Ou é só da boca para fora? Porque discurso não gera resultado. Discurso gera informação e pensamentos. Grave isso. Discurso gera informação e pensamentos. A vida prática gera frutos. Então, uma vida com Deus é uma vida de transformação. De transformação. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é gere frutos. Frutificai. Frutificai. E eu quero compartilhar isso com vocês porque, queridos, isso é muito importante. A palavra de Deus, o próprio Deus, ele te transforma. Sabe, eu sempre costumo dizer o seguinte: Deus, ele aceita você do jeito que você é. Isso é uma grande verdade.
Deus, ele recebe você do jeito que você está, do jeito que você é. Mas ele se nega a deixar você do mesmo jeito. A deixar você do mesmo jeito. Vida com Deus é uma vida transformadora. Por isso que a gente diz nascer de novo, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Eu falo por mim, a minha vida mudou completamente, radicalmente. E todo dia ela gera frutos. Por isso que o Salmo diz que somos como árvores plantadas junto à corrente de águas, e no seu tempo certo dará frutos. As suas folhas não murcham. Então, vida com Deus, ela precisa gerar resultado. Se ela não estiver gerando resultado, alguma coisa está errada. E alguma coisa está errada aonde? Em você. Em nós. Então você precisa ter a maturidade para entender, se eu não estiver gerando fruto na minha vida de relacionamento com Deus, gerando fruto em mim, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, alguma coisa está errada. Eu preciso rever o meu relacionamento. Entenda uma coisa. O maior desejo que Deus tem, um dos maiores desejos que Deus tem, é que venhamos a andar no centro da sua vontade. Jesus Cristo entendeu muito bem isso e ele nos ensinou quando ele estava passando o momento mais difícil da vida dele, ali no jardim do Getsemane. Vocês conhecem a história. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi com seus discípulos para o jardim do Getsemane, em Jerusalém. E ali ele falou para os seus discípulos, os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, João e Tiago. Ele disse: a minha alma está aflita, está angustiada. Fiquem aqui, que eu vou orar. E nessa oração, Jesus Cristo nos ensina que mesmo diante da dor, diante do sofrimento, a vontade de Deus deve prevalecer. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Traduzindo, ele estava dizendo: não permita que eu vá para a cruz. Não permita que eu sofra desse jeito. Mas mesmo diante dessa dor, ele diz para o Pai: mas não seja feito como eu quero, mas seja feita conforme a tua vontade. Ele nos ensina que não existe lugar mais seguro, não existe lugar mais frutífero do que andar no centro da vontade de Deus. E nessa manhã o meu maior desejo, e eu creio que deve ser o seu desejo também, é que possamos todos os dias andar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus deixa muito claro que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A nossa vontade ela pode ser até boa, a intenção pode ser boa, ela pode ser até agradável, mas nem sempre, ou quase sempre, ela é perfeita. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Por isso que do jeito de Deus é melhor. Por isso que a gente precisa deixar Deus trabalhar. Por isso que a gente precisa tirar a mão e deixar Deus fazer. E 2 coisas são fundamentais para que a gente possa andar e viver no centro da vontade de Deus, porque é no centro da vontade de Deus que a gente frutifica. É no centro da vontade de Deus que a gente testemunha. É no centro da vontade de Deus que temos vida.
E de repente você deve estar aí se perguntando, mas pastor, como é que eu faço para viver no centro da vontade de Deus? Tem duas coisas fundamentais: ouvir e obedecer. Eu falei isso na pregação de domingo à noite na igreja. Para você andar no centro da vontade de Deus, você precisa de duas coisas: ouvir e obedecer. Ouvir a voz de Deus, como você está ouvindo agora de manhã, como eu também estou ouvindo agora de manhã, e obedecer a voz de Deus. Jesus Cristo obedeceu a Deus até a morte. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, dando seus últimos suspiros, ele falou uma palavra que resume toda a sua obediência. Ele disse, tetelestai, que no grego significa está consumado. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo, eu fiz tudo aquilo que eu vim fazer aqui, por mim e por você. Quando ele disse, está consumado, ele veio e cumpriu toda a sua missão. Ou seja, ele frutificou no centro da vontade de Deus, do Pai. E é isso que Deus deseja para mim e para você também, que andemos, que viemos andar, que viemos viver, venhamos a viver no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro no mundo, não existe lugar mais obediente do mundo do que andar no centro da vontade de Deus. Queridos, quando andamos no centro da vontade de Deus, tudo se torna possível. Quando andamos no centro da vontade de Deus, frutificamos. Que nessa manhã, querido, você possa começar a nutrir dentro de você, da sua alma e do seu espírito, o desejo de viver no centro da vontade de Deus todos os dias. É fácil? Não. Porque andar no centro da vontade de Deus requer renúncia. Por isso que Jesus Cristo diz, quer me seguir? Tome a sua cruz, negue a si mesmo e me segue. Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer frutificar, quer produzir frutos, quer gerar resultados na sua vida, viva no centro da vontade de Deus. E hoje eu quero falar isso, diante dessa introdução que eu dei, só para a gente começar o devocional. Eu quero falar hoje sobre gerando resultados, frutificando. Eu quero começar lendo com vocês como texto base o Evangelho de João, capítulo 15. Somente um versículo, o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Vocês estão comigo? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira, é Jesus Cristo dizendo, e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, e meu Pai é o agricultor. Jesus diz, eu sou a videira. Sabe, queridos, nesse texto, Jesus ele usa uma metáfora de videira para falar do seu relacionamento conosco. Aqui Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, é o que cuida, é o que trata. E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que nós somos os ramos dessa videira. Somos os ramos dessa videira. E o Espírito Santo é a seiva, é o óleo por meio de quem os frutos são gerados.
Entenda uma coisa, você gera frutos. E você vai gerar frutos por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é o óleo, ele é a seiva por quem geramos frutos. Então Jesus Cristo é a videira. Nós somos os ramos. E o Espírito Santo é esse óleo da videira, por quem nós, e através de nós, os frutos são gerados. Queridos, isso é muito profundo. Isso é o âmago da vida espiritual. Você viu algum galho fora da árvore gerar frutos? Você viu algum galho que saiu da árvore, ou foi quebrado, ou foi tirado, gerar frutos? Um galho fora de uma árvore, ele seca, as suas folhas murcham, porque o óleo não está mais passando para aquele galho. Ele não tem mais aquela seiva da árvore. Eu não sei se você, como criança, eu já fiz muito isso, você vai escrever na árvore, e quando você pega o canivete ou uma faca e você escreve na árvore, ela não solta um líquido, ela não solta uma seiva. Ei, nós somos assim. Precisamos estar ligados nesse tronco, nessa videira, porque nós somos os ramos em Cristo. E o Pai, que é o agricultor, ele aduba, ele cuida e ele também poda. Às vezes somos podados para gerarmos melhores frutos. E a poda às vezes dói, mas ela é necessária para que a árvore e seus ramos fiquem mais frondosos, produzam mais frutos. Amém, queridos? E eu quero trazer algumas lições nesse devocional que a gente aprende, nesse texto que lemos tão pequeno, onde Jesus Cristo diz que é a videira e o Pai, o agricultor. Aí você vai falar, nossa pastor, mas como tem lições aí? Muitas. Às vezes uma palavra na Bíblia tem grandes lições. Para você ter uma ideia, dá para se montar uma pregação numa igreja com uma palavra. Se você pegar eu quero abrir um parênteses só para você entender. Se você pegar, por exemplo, o momento ali da sarça pegando fogo diante de Moisés, e Moisés vira para Deus ali naquele momento, depois de um grande diálogo, uma grande conversa, Deus explica o que deseja de Moisés como missão de tirar o povo do Egito. E Moisés pergunta, tá, tudo bem, eu vou. Depois de lutar, dizendo que não ia. Ele pergunta para Deus, tá, mas chegando lá eu digo o quê? Como é que eu vou dizer quem me enviou? E Deus responde para ele, eu sou, te enviou. Se você pegar essa palavrinha, eu sou, isso dá um sermão incrível. Isso dá uma mensagem extremamente profunda, só com essas duas palavrinhas. Eu sou. Então, queridos, a palavra de Deus não se desperdiça nada. Ela é vida em nós. Então, com essa frase que lemos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, nós temos nela grandes lições para a nossa vida. E eu te pergunto, você está frutificando? A sua vida é frutífera? A primeira coisa que precisamos entender nesta declaração de Jesus, e que ele nos ensina, é que não podemos dar frutos por nós mesmos. Primeira coisa que você precisa entender, não podemos frutificar sozinhos. Não podemos dar frutos por nós
mesmos. Não tem como. Olha o que Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5 nos diz. Palavras do próprio Jesus Cristo. Palavras do próprio Jesus. Olha o que ele diz. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, ou seja, eu e você, pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. É o mesmo capítulo que lemos, só que agora versículos na frente, o 4 e o 5. Permaneçam em mim, estejam comigo, se relacionam comigo, vivam no centro da minha vontade, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Agora vem uma frase de Jesus poderosa. Ele diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, isso é tremendo. Você só consegue produzir vida, você só consegue viver, você só consegue ter harmonia na sua vida de família, você só consegue produzir frutos em todas as esferas da sua vida se você permanecer em Cristo. A sua vida ela só vai gerar resultados se você permanecer em Cristo. A sua vida só vai ser transformada, mudada, edificada, se você permanecer em Cristo. Por isso que quando algumas pessoas vêm conversar comigo em atendimento, e a primeira coisa que a gente faz é ouvir a pessoa. Às vezes eu vou num atendimento e eu passo ali 1h30 só ouvindo. E não tem problema nenhum, eu estou ali para ouvir mesmo. Mas depois que a pessoa conta tudo para ela, a primeira coisa que eu tento descobrir, tento entender, é como é o relacionamento dela com Deus. Será que ela está na videira? Será que a seiva está escorrendo nela? Porque se você não estiver em Cristo, a sua vida fica infrutífera. Não existe transformação. Não existe frutos. Não existe resultados. Por quê? Porque ele diz no final do versículo: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, vocês não podem frutificar. Vocês não podem conquistar. Vocês não podem realizar. Ou seja, vocês não podem viver. Entenda uma coisa, uma vida sem Cristo não é vida, é sobrevivência. A vida ela só se torna possível em Cristo, afinal de contas foi Ele que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu te pergunto, você está frutificando? Ah não, pastor, então já está na hora de frutificar. Vida com Deus é uma vida frutífera. Vida com Deus é uma vida frutífera. Eu sei que às vezes o devocional ele se torna uma chamada de atenção, mas a palavra de Deus é assim. Ela precisa nos confrontar, ela precisa nos fazer reagir, ela precisa nos fazer olhar para a vida de uma forma mais responsável, mais séria, mais clara. Então, querido, se você não estiver frutificando na sua vida, em todas as esferas da sua vida, alguma coisa está errada.
Ah, eu sou novo convertido. Amém. Vai chegar o tempo que você vai frutificar. Também não, o que eu quero que fique claro aqui é que vida com Deus é uma vida de resultados. Quando você tem um relacionamento genuíno com Deus, verdadeiro, responsável, ele gera resultados. Não tem ninguém, não tem nenhuma situação que na presença de Deus não seja transformada. O que acontece se você ler os evangelhos? O que aconteceu onde Cristo chegava? Se ele chegava na frente de um paralítico, ele deixava de ser paralítico. Se ele chegava na frente de um morto, o morto ressuscitava. Se ele chegava na frente de um cego enxergava. Se ele chegava na frente de um pecador, o pecador era perdoado. Você entendeu? Vida com Deus é uma vida transformadora. E essa transformação são os frutos. Por isso que Jesus Cristo diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, e vocês darão muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, queridos, não tem como produzir frutos por nós mesmos. Até tentamos, mas não produzimos. Assim como o ramo precisa da videira, queridos, para receber a seiva e dar frutos, nós também dependemos de Jesus Cristo. Jesus Cristo para produzir, para realizar, para gerar bons frutos. Precisamos da sua graça, precisamos do seu poder, precisamos da sua direção, precisamos do seu amor. Precisamos permanecer em Cristo para frutificar. Amém? Segunda lição. Segunda coisa que aprendemos nesse pequeno texto. A falta de relacionamento com Jesus Cristo resulta em uma vida infrutífera. A falta de relacionamento com o próprio Jesus Cristo resulta numa vida infrutífera. Você já ouviu aquelas pessoas dizendo: ah, não acontece nada. Eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Eu não vejo nada realizando na minha vida. Eu já estou há anos assim, nada acontece. Traduzindo, ela está dizendo: eu não estou frutificando. Traduzindo, ela está dizendo: eu não estou realizando. Aí você vai perguntar como é que está a vida dela com Deus. Entenda uma coisa, queridos. Entenda isso do fundo do seu coração. Tudo começa em Deus. Tudo. Todas as esferas da sua vida deve começar em Deus. A sua família deve começar em Deus. Os seus relacionamentos devem começar em Deus. O seu trabalho deve começar em Deus. A educação dos seus filhos deve começar em Deus. Os seus projetos e sonhos devem começar em Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Porque tudo começa nele. Entenda isso. Tudo. Não tente realizar as coisas sozinhos, porque você não vai produzir fruto sozinho. Então permaneça em Deus, porque sem o próprio Cristo, sem o nosso relacionamento com Ele diário, teremos uma vida sem resultados. Teremos uma vida infrutífera. De repente você está deixando de viver tantas coisas que você poderia já estar vivendo, porque o seu relacionamento com Deus é fraco. Não é diário, é esporádico, a fé ainda não é uma fé madura. Ei, que hoje você possa entender que
Deus quer que você produza frutos em todas as áreas da sua vida, mas que para isso possa acontecer, você precisa permanecer num relacionamento íntimo, diário, constante, com o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pai que é o agricultor. Entendeu, queridos? Entenda isso. Sabe, esse versículo que eu vou ler agora, João capítulo 15, versículo 2, vocês estão vendo que eu estou no mesmo capítulo. Depois eu desafio a você. Leia o capítulo 15 todo. Esse versículo, João capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele é cortado. Aí você vai falar, como pode, pastor? Como isso acontece? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Esse versículo, queridos, ele nos adverte sobre a consequência da falta de relacionamento com Jesus. Não é só estar em Jesus, é se relacionar com Ele. Não é só dizer eu creio, é ter uma vida com Deus. Percebeu a diferença? Estar em mim é uma coisa, viver em mim é outra coisa. É isso que Jesus está deixando muito claro aqui, para mim e para você. É muito bom ficar claro o seguinte, é importante dizer, nem todos que estão em Cristo são frutíferos. Estar é uma coisa, viver é outra coisa. Então a gente precisa tomar cuidado. Estamos vivendo em Cristo? Ou só estamos em Cristo? A palavra de Deus diz que devemos viver por Ele, para Ele, com Ele. Aí sim, eu me torno um homem ou uma mulher frutífero. Nem todos que estão em Cristo frutificarão, mas todos aqueles que vivem em Cristo frutificarão. Por isso que a vida com Deus tem que ser uma vida prática. Vida prática gera resultado. Vida prática frutifica. Então, queridos, a falta de relacionamento com Jesus torna a nossa vida infrutífera. Precisamos, lembra que eu falei no início que duas coisas nos fazem viver no centro da vontade de Deus? O ouvir e obedecer, ouvir a palavra, deixar-se ser ministrado por ela. Por isso que eu digo, a única coisa que Deus quer encontrar em nós é um coração disponível a ouvir e disponível a obedecer. Quando ouvimos e obedecemos, vivemos em Cristo, no centro da sua vontade. Olha o que essa porção da palavra, que é de extrema importância, nos diz. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5 em diante. Presta bem atenção nessa porção da palavra. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que não aceita, a quem aceita como filho. Castiga é um ensinamento mais duro. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos.
Pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que não os disciplinavam, e alguns que os disciplinavam. E nós respeitávamos esses pais. Quanto mais devemos submetermos ao Pai Celestial, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha isso. A palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos disciplina. Hoje estamos tendo uma palavra de correção, de chamada de atenção. Por quê? Porque Deus nos ama. E qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai que não quer trazer o seu filho para o caminho correto? Por isso, o ouvir e o obedecer nos coloca no centro da vontade de Deus. Então, queridos, precisamos ter um relacionamento com Deus, com Cristo, onde somos alimentados, direcionados, ensinados. O próprio Jesus Cristo diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo dia, Deus nos ensina alguma coisa. Eu aprendo com Deus todos os dias. Eu aprendo com Jesus Cristo todos os dias da minha vida. É ficar atento aos detalhes. É ficar atento ao dia a dia, ao cuidado de Deus. Então, queridos, se relacione com Deus. Porque você sendo disciplinado, como ele diz aqui, mais tarde, dentro dessa disciplina, desse cuidado, desse relacionamento, produz frutos de justiça, de paz. Permaneça em Deus. Terceira coisa, terceira lição e última lição, estamos caminhando para o final do devocional. Terceira lição, para darmos frutos, produzirmos frutos. Ao permanecermos em Deus, ao permanecermos em Cristo, seremos podados para dar mais frutos. Olha o que João, capítulo 15, de novo, versículo 2 nos diz. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Não pense que o fato de você produzir frutos não vai chegar a uma dificuldade na sua vida. Não pense que pelo fato de você ter uma vida produtiva em Cristo, você não vai ser podado. A poda é isso, são as dificuldades que chegam na nossa vida. São os gigantes que enfrentamos. São as questões que enfrentamos, tanto internamente quanto externamente. Isso é a poda. Porque toda dificuldade, ela nos forja, ela nos prepara, ela nos amadurece, ela nos faz ser pessoas melhores. Isso é a poda. Então, queridos, ao permanecer nele, seremos podados para dar mais frutos. E aí? Está disposto a frutificar? Está disposto a viver uma vida frutífera? Então você vai ter que estar disposto e disposta também, em alguns momentos, ser podado. Poda é cuidado. Então Deus nos poda, nos aduba com a sua graça, com o seu favor. E depois disso daremos mais frutos, frutos mais maduros. Sabe, a poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos ainda melhor.
Não que é Ele que dá a dificuldade, não é Ele que dá o problema, mas Ele permite que as coisas aconteçam para que possamos ser podados por elas. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando os frutos não estão lá tão desejosos. Sabe aquele fruto que você olha e você fala, nossa, deu vontade de pegar esse fruto. Porque o nosso frutificar tem que despertar na outra pessoa, naqueles que convivem conosco, o desejo de frutificar também. Quando a pessoa olhar para mim, olhar para você e ver os nossos frutos, isso deve gerar nela também o desejo de ser uma pessoa frutífera. E quando os nossos frutos não estão gerando isso, nós somos podados, para que possamos ter frutos melhores. Então aguenta. Às vezes a poda dói, a poda corta. Mas entenda, o agricultor está junto com você, te adubando, te fortalecendo, cuidando das suas raízes, para que no tempo oportuno você venha frutificar poderosamente. Um fruto que vai despertar nos outros o desejo também de frutificar. Amém? Seja um homem e uma mulher frutífera. Entenda, querido, você não vive só para você. O maior segredo da vida humana é que nascemos para o outro, sabia disso? Nascemos para o outro. Tudo que fazemos é para despertar no outro o desejo de ser como somos em Cristo. Por isso que a nossa vida deve refletir a Cristo. Por isso que a nossa vida deve refletir a glória de Cristo. Você já ouviu alguém dizer para você, você é diferente. Existe algo em você que é diferente. Essa é a maior alegria quando escutamos isso. Porque a pessoa enxergou Cristo em nós, através dos frutos que geramos. Não é pelo fruto que conhece a árvore? A palavra de Deus diz, é pelo fruto que se conhece a árvore. Ei, que as pessoas venham te conhecer por aquilo que você frutifica. Que as pessoas venham saber quem é você pelos seus frutos. Amém? Permita ser podado. Permita ser cuidado. Ei, crescer dói, sabia? Sabia que crescer dói? Está doendo? Você está crescendo. Está doendo? Você está amadurecendo. Então permaneça firme. Deus está cuidando, o agricultor está cuidando. E vai chegar o momento certo que você vai frutificar de uma forma maravilhosa. Eu confesso que quando eu recebo algum testemunho, eu amo testemunho. Sabe por quê? Porque o testemunho é o resultado daquilo que está sendo feito. Então, desde que Deus colocou no meu coração esse desejo de fazer o devocional online, agora, fevereiro do ano que vem, vai fazer 2 anos, janeiro do ano que vem, vai fazer 2 anos que estamos aqui online de domingo a domingo, todos os dias, às 6 horas da manhã. Claro que falhou um dia ou outro, porque eu confesso que eu sou ser humano, às vezes eu falho, é canseira demais, é um dia que de repente não é um dia legal, acontece alguma coisa. Mas quando eu recebo um testemunho de que vidas são transformadas, de que pessoas estão sendo transformadas por esse devocional, queridos, existem pessoas de outro país que estão sendo transformadas pela palavra de Deus. Eu recebi um testemunho de um rapaz da Angola,
dizendo que a vida dele mudou. Eu confesso que a alegria é minha, mas a glória, a honra é de Deus. Não existe coisa mais linda no mundo do que você ver pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela transforma. E aí quando a pessoa dá para mim um testemunho, é um fruto que está sendo produzido. Glória a Deus, Norimar. Glória a Deus. Então, queridos, se permita frutificar. Aonde você estiver, frutifique no seu trabalho, frutifique na sua família, frutifique nos seus relacionamentos. Frutifique. Frutifique. Glória a Deus, Patrícia. Deus seja louvado por isso. Gerem frutos para a honra e glória de Deus. Sabe, quando você gera um fruto, o nome do Senhor está sendo glorificado em você. As pessoas olham para você e vão dizer que Deus é esse. Glória a Deus, Alessandra. Deus seja louvado por isso. Olha os frutos aí, gente. Olha os frutos aí, estamos vendo de forma prática. Os frutos. Pessoas transformadas. Queridos, isso enche, inunda o meu coração de alegria. Glória a Deus, Sônia. Olha aí os frutos. Existem pessoas aqui que eu não conheço, eu não sei nem quem são. Mas são pessoas sendo frutificadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Vocês têm noção disso? Isso alegra. Isso alegra o meu coração. Isso são os frutos do poder da palavra de Deus. Glória a Deus, Gi. Ó, mais um fruto. Queridos, isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele. Desculpa, queridos, é que isso me alegra muito. O maior desejo que eu tenho é que a palavra de Deus se espalhe para o mundo inteiro, transformando pessoas, fazendo pessoas produzirem frutos, terem uma vida transformada em casa, com seus filhos, nos seus negócios. Essa é a vida abundante que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A transformação é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. É isso mesmo, Ivete. Estamos em reforma, em obra. Eu também. Eu sou transformado por Deus todos os dias. Todos os dias. Amém, queridos? E eu quero finalizar esse devocional. Glória a Deus, Patrícia. Deus seja louvado por isso. Eu quero terminar esse devocional lendo glória a Deus, Carol. Deus é fiel. Deus é fiel. Continue firme, continue permanecendo. Não existe nada que possa impedir o nosso relacionamento com Deus, a não ser nós mesmos.
Vocês que estão frutificando, olha, eu agradeço os pequenos testemunhos aí, porque isso alegra o meu coração. Confesso que eu já ganhei o dia hoje, sabendo que vocês estão aí frutificando, crescendo. E a única pessoa que pode atrapalhar isso é você mesmo. E vocês tomaram a decisão de seguir adiante, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das demandas que eu sei que todos nós temos. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são incríveis. Eu sei que apesar das dificuldades, vocês estão firmes. Vocês estão todos os dias aqui comigo. Vocês estão crescendo a cada dia. Amém. Glória a Deus. Amém, Eliane. Amém, Márcia. Glória a Deus. Que a palavra de Deus continue sendo ministrada no coração de vocês. E eu sei que vocês já estão dando um testemunho da palavra de Deus, transformando a vida de vocês, mas vocês ainda darão grandes testemunhos do que Deus fez na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Isso é só o começo, queridos, de uma linda história que Deus começou a fazer na vida de vocês. Uma linda história que Deus está começando. Vocês ainda darão muitos frutos para a honra e glória do Senhor. E eu quero terminar esse devocional lendo com vocês carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 em diante, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça, toda verdade. E aprendam a discernir o que era agradável ao Senhor. Eu vou repetir. Porque outrora vocês eram trevas, ou seja, vocês estavam andando um outro caminho. Vocês estavam caminhando de outra forma. Mas agora vocês se tornaram luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No sentido de viva como filhos de Deus. Comecem a gerar frutos dignos. Pois o fruto da luz, os frutos daqueles que estão em Deus, é bondade, é justiça, é verdade. E vocês começam a viver, porque vocês aprenderam a discernir o que agrada ao Senhor. Viva uma vida frutífera, uma vida frutífera. Entenda que não podemos dar frutos por nós mesmos. A falta de relacionamento com Jesus resulta em uma vida infrutífera. E ao permanecermos no Senhor, seremos podados para darmos mais fruto. Continue firme. Continue firme. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com você, que o Senhor nos trouxe. É possível viver uma vida frutífera. Já tivemos aí alguns testemunhos, vocês viram, de pessoas que já estão frutificando. Eu creio que todos que estão aqui já estão frutificando. A vida com Deus é uma vida de processos. A vida com Deus é uma vida de processos. Estamos em processo. A cada dia que vivemos, nos tornamos pessoas melhores. Fazemos da nossa casa uma casa melhor. Fazemos da nossa família uma família melhor. Fazemos do nosso trabalho um trabalho melhor. Eu não conheço o seu contexto familiar, eu não conheço o seu contexto de vida, mas viva tranquilamente. Não queira mudar ninguém, não queira transformar ninguém. A sua vida frutificando transformará todas as coisas ao seu redor.
Entenda isso, a sua vida frutificando transformará todas as coisas ao seu redor. Então, não queira forçar o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. Entenda que todas as coisas que pertencem a você, sua família, sua casa, seus negócios, seus filhos, também frutificarão através de você, dos seus frutos que serão exemplo para todos. Então tenha paciência, continue firme, tá bom? Permaneçam em Deus, Ele permanecerá em vós como videira e vocês frutificarão sempre. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e ter a certeza de que a palavra que foi dita aqui já vai produzir frutos em nosso coração. Amém? Vamos orar, Pai. Na Tua presença continuamos. E queremos aqui agradecer pela Tua palavra deste devocional. A Tua palavra nos ensinou de forma objetiva, clara e prática de que nascemos para frutificar. Nascemos para realizar. Nascemos para avançar, crescer a cada dia. Como é bom aprender através da Tua palavra que a única forma de produzir frutos é estar no Senhor, vivendo no Senhor, vivendo de forma plena, sem reservas, sem preconceitos, de uma entrega total e plena no Senhor. Por isso, Pai, nos permita estar a cada dia mais perto do Senhor, vivendo no Senhor, aprendendo do Senhor, sendo corrigido pelo Senhor, sendo alertado, direcionado e orientado pelo Senhor. A palavra de hoje nos fez isso. Uma palavra como essa, ela nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz continuar de forma mais plena, entendendo que podemos sim, apesar das dificuldades, dos problemas, podemos frutificar. Pai, te agradeço por tantos testemunhos que já saíram aqui, ao vivo, online, de pessoas que estão sendo transformadas pela sua palavra. Eu louvo ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória. Tudo pertence a Ti. Como é bom saber que o Teu nome está sendo exaltado. Como é bom saber que o Teu nome está sendo glorificado. Obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir viver isso, essa experiência de estar contigo, frutificando. Por isso, Pai, eu te peço por cada um que está online comigo agora, que o Senhor venha de forma íntima, profunda, tocar em cada um deles e que possa gerar neles, Pai, frutos para a honra e glória do Teu nome. Que eles possam, no meio dessa poda, desse corte, desse cuidado, começar a resplandecer a Tua glória e começar a frutificar frutos dignos de honra. Pai, que pessoas possam olhar para eles e dizer: o que está acontecendo com você? Que pessoas possam olhar para a família deles e dizer: o que está acontecendo com a sua família? Que as pessoas possam olhar para os negócios dele, para a profissão dele, para o trabalho deles e dizer: o que está acontecendo com a sua vida profissional? E que eles possam dizer com muita alegria no coração: estamos frutificando. Estamos frutificando em Cristo, que é a nossa videira. Pai, como é bom saber que o Senhor está cuidando de todos os detalhes da vida deles. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, continua abençoando, continua cuidando, continua transformando, continua gerando frutos, que eles possam cada dia mais frutificar em todas as áreas da vida deles, e que eles possam ser um testemunho vivo da Tua presença e do Teu poder sobre eles. Pai, tira tudo aquilo que não provém da vontade deles, todos esses espinhos, todas essas ervas daninhas que aparecem para não deixarem frutificar, que possam ser queimados agora pelo fogo da Sua glória, porque através do Teu poder, da Tua presença, da Tua unção,
o medo vai embora, a ansiedade vai embora, a preocupação vai embora, e eles permanecem firmes, enxertados nessa videira, recebendo a seiva do Espírito para produzir mais e mais e mais frutos na vida deles. Obrigado, Pai, por cada um deles. Abençoa a casa, a família, os negócios, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam receber a Tua presença, frutificar na Tua presença. Obrigado, Pai, obrigado pela vida deles. Obrigado, Pai, como eu os amo em Cristo e quero vê-los bem. Que alegria foi saber que estão frutificando, estão crescendo, amadurecendo, sendo transformados de glória em glória através da Tua presença. Obrigado, Pai, que o Teu nome continue sendo glorificado na vida deles, que o Teu nome continue sendo exaltado na vida deles e que eles possam continuar produzindo frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão depois essa transmissão, essa live. Abençoa, façam frutificar, que eles sejam transformados por esta palavra, que eles possam sentir o que estamos sentindo aqui, a Tua presença. Os abençoa também em tudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por este dia, por esta manhã, por este momento, que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e dispostos a Te obedecer plenamente para viver no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja bálsamo, alerta, correção para a vida de cada um de nós. Que esta palavra possa te fazer produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos frutificar todos os dias em Cristo, por Cristo e com Cristo.